vocês aqui. Estamos aí com o Fábio Freitas também, que é um dos sócios, responsável também pela nossa área de desenvolvimento. E a ideia hoje é apresentar para vocês as diversas novidades que a gente implementou aí no Consulta IRPF, que é um sistema que a gente bolou já desde 2023, se eu não estou enganado, para o IRPF 2023 a gente começou, 24, 25, e todo ano a gente tenta incrementar, ter uma ideia para facilitar aí a nossa vida, que todos vocês também devem saber, eu também sou contador, tenho um escritório de contabilidade, boa parte dessas ideias surgem também das nossas dores aqui, enquanto profissionais de contabilidade, né? E uma delas é como é que a gente administra, né, a execução, como é que facilita a nossa vida aí para fazer as declarações de RPF, sobretudo com um fenômeno, né, que aconteceu principalmente da pandemia para cá, né, do IRPF 2021, ano calendário 20. Isso começou a acontecer porque, pelo menos na nossa realidade aqui, na OCF Contadores, 90% dos documentos que a gente recebia para o imposto de renda eram documentos físicos. E com a pandemia, isso teve uma mudança muito drástica, porque as pessoas, né, tiveram todo aquele problema de deslocamento, de quarentena, enfim. E aí a gente se virou nos 30 para fazer o IRPF do 2021, as pessoas mandando os documentos, informações de tudo quanto que era jeito, né? E-mail, WhatsApp, por correio, de qualquer jeito, para a gente conseguir dar conta do imposto de renda. E aí eu acredito que tenha acontecido também com vocês, que isso foi um gatilho para essa realidade mudar, né? Eu fiz agora aqui a estatística do IRPF 2025, eu tive apenas 13% dos meus clientes mandaram documentos físicos, ou seja, 87% mandou o documento de forma digital, né? Acredito que com vocês, alguém tem algum cenário diferente disso? Ou o que eu estou falando vale para o nosso universo, né? Mudou o nosso ecossistema aí para fazer imposto de renda. E administrar esses documentos digitais é uma das coisas que a gente vai trazer aqui para vocês, né? Que a gente já conseguiu uma solução, porque é aquilo, o cliente manda documento de tudo quanto que é jeito, né? Manda por e-mail, manda por WhatsApp, às vezes coloca numa pasta compartilhada para você se virar lá buscar e pegar, manda com o nome que ele acha que tem, enfim, vem de todo jeito. E a gente tem que, de alguma maneira, tentar organizar isso para, na hora de fazer a declaração, ter mais facilidade, ter mais segurança, né? Ter mais agilidade para poder fazer. Essa é uma das soluções que a gente vai mostrar aqui para vocês. Tá? Eu queria e aí dizer para vocês que a gente quer inovar hoje na apresentação, né? Em vez de, como normalmente a gente faz, né, eu ou o Fábio, a gente apresentar a solução, a ferramenta para vocês, a gente queria fazer diferente hoje. Então, a gente convidou aqui o nosso colega também contador, o Wagner Pessamilho, que até antes do imposto de renda, eu jurava para ele tinha cabelo, viu? Ele está assim, foi de do IRPF 2025 para cá que ele ficou desse jeito. Só caiu um pouquinho, só. Então, a gente convidou o Wagner, porque o Wagner é um contador como nós, que milita muito, tem o seu escritório contábil lá em Petrópolis, faz também bastante declaração de imposto de renda. Ele é o nosso cliente 01 aqui do Consulta IRPF e ele contribui muito, né, com a gente aí, dando ideias, e a gente troca muita experiência, as nossas experiências aqui fazendo imposto de renda para buscar soluções para a gente. E, obviamente, a gente incorpora isso no produto para disseminar isso para todos os contadores que usam o Consulta IRPF. E aí a gente teve essa ideia de convidar o Wagner para apresentar essas novidades
e para que ele dê não só apresente a novidade, mas para que ele mostre, né, no dia a dia o quanto isso facilitou a vida dele, como é que ele usa isso, é ter a visão mesmo de quem sente a dor e o que o sistema ajuda, qual é o remédio que ele traz para essa dor. Tá, pessoal? E fiquem à vontade, a gente está aqui entre amigos, fiquem à vontade para fazer perguntas, sugestões, comentários, contar do depoimento de vocês, darem sugestões, fiquem bastante à vontade. Eu não vou me alongar mais, vou passar aqui a palavra para o Wagner, para ele trocar essa experiência aí com a gente, tá bom? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estou vendo aí alguns amigos aí conhecidos. Não vou citar nome aqui para não correr o risco aqui de não falar, esquecer algum nome. Então, para quem não me conhece aí, o Alexandre já falou, sou contador aqui em Petrópolis, atuo, né, como a maioria aqui há muitos anos aí, milito bastante na área. Alexandre, eu vou só aproveitar a fala que você colocou aí da pandemia para cá. Ela, obviamente, aqui mudou também. A gente já atuava com um volume maior do que o seu aí, em termos de percentuais de documentos digitais, porque a gente já tinha um pouco desse DNA de fazer digital. Até você conhece a nossa história, até por conta da época que teve aquele incêndio aqui, né, ao lado do escritório, e aquilo foi um divisor de águas para a gente. E aquilo foi no ano de 2017, então a gente começou a implementar bem mais essa questão digital lá, né, levar servidor para a nuvem, fazer tudo isso, tanto que isso na pandemia para a gente acabou sendo um aprendizado bom, porque a gente já estava um pouco mais antecipado nesse processo. Mas o percentual hoje nosso é muito parecido ali, gira em torno de 90%. A gente já tem aqui um 10% ainda que é digital, e clientes muito antigos, né, que a gente tem, e que querem vir, inclusive com atendimento presencial, não só o documento, mas com atendimento presencial mesmo, né, fazer a declaração junto e tal. Então, a gente tem, acho que, um pouco de cada coisa, todo mundo vai ter um pouco disso. Bom, pessoal, vamos lá. O Alexandre, né, ele me pediu aqui para fazer essa apresentação, e aí eu vou falar muito sobre as novidades, mas eu queria passar muito rapidamente para aqueles que talvez não dê muita atenção a alguns pontos do sistema. E eu costumo brincar, né, que eu adoro receber o e-mail do Consulta RPF com aquelas mudanças, né, que qual declaração processou, estava processada, foi para pendência, a pendência está processada, fila de restituição e tal. Mas eu brinco com o Alexandre que adoro esse e-mail, mas o sistema é muito mais do que um e-mail, né? E aí aqui a gente consegue gerenciar algumas coisas extras além do e-mail. O e-mail é ótimo, sensacional. Na época do imposto de renda, então, nem se fala, que a gente tem pouco tempo, né? E aí o e-mail traz uma informação bem legal para a gente. E aí eu queria começar com esse gráfico aqui de cima, aqui, tá? Isso aqui não é a minha base, naturalmente, né? É uma base da UCF Informática de apresentação, então tem poucos dados aqui para 2025, só para a gente poder falar. Mas eu gosto muito de olhar esse gráfico aqui, que ele apresenta. Eu vou olhar esse aqui, de 20 a 25 aqui, mas eu uso muito ele no ano corrente, principalmente quando a gente está fazendo a declaração aqui, né, que a gente vê as quantidades que a gente tem em cada status. Então, a ideia aqui é ter o exercício atual, então, naturalmente, ano que vem vai estar o 26, e aqui vão estar os últimos 5, 6 anos aqui, com esses itens aqui. Quando a gente pega esse gráfico aqui, a primeira coisa que eu queria mostrar que quando eu aprendi isso aqui foi ótimo, quando eu descobri isso, que não era tão intuitivo assim para mim, mas, por exemplo, quando eu olho esse gráfico aqui, esse verde aqui processado aqui, ele ocupa uma parte muito grande e visualmente fica difícil de ver as outras coisas. Como esse aqui é o processado, se eu vier aqui na legenda e clicar no processada, ele tira ele e remonta o gráfico. E aí a gente consegue visualizar, talvez, o gráfico melhor, sem aquela parte que não nos interessa. Eu vou tirar aqui o não entregue, e aí ele começa a distribuir, né? Naquilo que eu for clicando aqui, ele vai tirando e vai remontando o gráfico, e a gente consegue ver números interessantes. E passando um mousezinho por cima, a gente sabe a quantidade de declarações que tem e tal. E ao clicar em um desses itens, ele vai mostrar essa relação para a gente aqui, tá?
Esse alertas aqui, ele é interessante para a gente ver. A única ressalva que eu faço aqui, né, que eu já conversei isso com o Fábio já algumas vezes, mas infelizmente é um problema da Receita, igual, por exemplo, quando esse alerta, às vezes a Receita não atualiza ele. Isso aqui, quando a gente entra lá no meu imposto de renda, e aí tem um alertazinho lá que ele aparece lá no sininho do meu imposto de renda. Isso aqui é a captura daquilo lá. Às vezes tem lá o débito, por exemplo, já foi pago, mas a Receita não atualizou aquele alerta. E aí ele continua mostrando aqui. Então ele é interessante. Eu uso muito ele, principalmente para essa questão aqui de ver quem tem edital, por exemplo, que me chama atenção, e eu acho isso interessante. Tá? Mas acaba que tem algumas coisas que, infelizmente, a Receita já resolveu o assunto, mas não atualiza lá. Tá? Bom, ainda sem falar exatamente de novidade, eu vou clicar aqui na tela consultar, que é uma tela que a gente tem que usar muito para essa análise em lote que a gente acaba fazendo do imposto de renda. Tá? Eu vou mostrar algumas coisas aqui que a gente faz em lote e depois eu vou mostrar quando a gente está, principalmente na época do imposto de renda, um tratamento mais individualizado do cliente. Quando a gente entra nessa tela, a ideia aqui é trazer um monte de informações desses clientes. Tá? Então, é o CPF, o ano, o nome, o ano, o book, depois eu vou falar sobre ele, a declaração com a data da entrega da declaração, e aqui é o PDF dela. Se tiver pendência, o PDF da pendência e a última atualização dessa pendência. Aquele alerta que eu falei da primeira tela. O texto de restituição, que está aqui. Depois eu vou mostrar aqui que tem como copiar aqui essa informação. A data da restituição, o status atual, a última consulta desse cliente. Então, esse cliente, essa informação foi atualizada aqui. Isso aqui é importante a gente dar ênfase, que é para a gente saber, assim, olha, é esse status aqui que foi capturado nesse dia, nessa hora, né? Porque a gente sabe que esse status pode ser dinâmico lá na Receita. Tá? E o status anterior e a mudança do status. Eu vou aproveitar aqui só para falar isso aqui. Ó. Isso aqui é o seguinte. Aqui é a data da última pesquisa e aqui estava como recepcionado. Vamos lembrar que isso aqui é uma base de teste, né? Então, esses dados aqui, os CPF são fictícios. Então, consequentemente, isso aqui não são dados reais, com data e hora, coisa desse tipo aqui. Tá? Mas nessa simulação que a gente está aqui, o que acontece aqui? A gente tinha um status anterior não entregue, e aí no dia 6 de abril de 23, ele pegou e mudou para recepcionado. Tá? Então, ele grava essa data aqui nesse campo, que é a data da mudança de status, ou seja, é a data que ele pegou essa mudança de não entregue para recepcionado. Não é necessariamente a data que mudou o status. Né? Na época do imposto de renda, isso reflete bastante, porque é aquela pesquisa diária mesmo, tal, então ela até reflete bastante isso. Tá? E aí depois, se aqui ficar sendo atualizado, um cliente está com a procuração num dia, essa data vai ficar mudando e até que mude esse status, essa data aqui vai continuar a mesma. Tá? Bom, essa tela a gente tem alguns filtros, desde cliente, que a gente poderia olhar e selecionar um cliente para enxergar só ele, até o ano, eu vou selecionar aqui, por exemplo, 2025. Aí a gente só tem esses aqui, que a gente colocou aqui para a gente trabalhar hoje na nossa apresentação aqui. Tá? Vou voltar com todos. Tem status mesmo, e aqui que eu começo a achar interessante, eu quero trabalhar, todo mundo está com pendência. Então eu seleciono aqui quem está com pendência e vamos trabalhar o assunto pendência aqui. Tá? Eu quero restituição, em fila de restituição, e por aí vai. Aqui tem um que eu não sei se todo mundo está familiarizado, que é esse aqui, ó, data de restituição. Esse aqui eu acho muito legal, porque quando a gente escolhe ele, por exemplo, eu vou pegar essa data aqui, 30/6. Mais uma vez, é uma base de apresentação aqui, então tem poucos dados aqui em cima dele. Mas quando eu seleciono essa data, é interessante, porque é a data que vai ser paga aquela restituição. Não importa de que ano que é. Então, se é de 2025, se é um imposto de renda de 24, de 23, de 22 e por aí vai. Tá? E aí é interessante que a gente vai saber
de todos os anos que foi recebido aqui, nessa data aqui, essa restituição. Aproveitando que a gente está com restituição aqui, e aí a gente tem o texto da restituição, para quem quiser, por exemplo, copiar isso aqui e colar no WhatsApp web da vida, né, o normal seria meio que fazer isso aqui, dar um Ctrl+C, depois dar um Ctrl+V. Se simplesmente clicar nesse item que está aqui, ó, copiar texto da restituição. Você clicou aqui, ele já copiou. Eu vou colar ele aqui só para a gente ver, ó. Tá vendo? Está o texto que estava lá. É só para facilitar mesmo. Às vezes você quer colocar num e-mail, quer colocar em algum lugar, tá? Então, tem esse facilitadorzinho aqui. Tá? E aqui seria aquele dos alertas que eu falei lá. Tá? Bom, aí o que eu queria mostrar aqui, que nem todo mundo conhece, é isso aqui, ó, visão. O que é a visão? Essa tela é uma tela muito, muito completa, né? Ela tem muita informação. Mas a depender do que a gente está querendo trabalhar em lote, ela tem informação demais. Né? Então, eu vou dar um exemplo. Eu quero trabalhar pendência, ou eu quero trabalhar restituição. Se eu quero trabalhar quem recebeu restituição, eu não quero ver assunto de pendência, eu quero ver quem recebeu restituição. Tá certo? Então, são as mesmas informações que estão nessa tela completa, só que com a visão voltada para aquilo. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, a restituição aqui no dinheirinho aqui, o que vai acontecer? Ele vai trazer uma tela em que ele traz o nome, a declaração, e a próxima coluna já é a restituição e a data da restituição. Os outros filtros funcionam. Então, se eu selecionar, obviamente, eles são combinados. Se eu selecionar aqui restituição, mas selecionar um status com pendência, provavelmente não vai ter restituição nenhuma. Né? Mas eu posso selecionar aqui e selecionar uma data de restituição. E aí eu já vejo o nome, vejo aqui essas informações, e logo o próximo campo é esse aqui, voltado para a restituição. Tá? Se eu clicar aqui, eu vou botar uma outra aqui, eu quero trabalhar pendência. Então, se eu colocar aqui clicar nessa visão aqui de pendência, eu tenho aqui, né, sempre esses campos aqui ficam iguais, CPF, cliente e ano, e declaração. Que a declaração sempre, não importa o assunto que a gente vai trabalhar, a gente quer poder ver a declaração. Tá? E aí o próximo campo é a pendência. E aí vamos lembrar aqui, não está aqui, mas a gente vai ver aqui, deixa eu ver se tem alguém aqui que a gente tenha um PDF aqui, mas eu acho que não. Eu vou mostrar depois lá no visão do cliente isso. Eu estou na visão, então, de pendência, e aí se fosse alguém que tem capturado a pendência, teria aqui o PDF da pendência, com a data que aquele PDF foi capturado, que é aquela tela lá dentro do meu imposto de renda, que a gente clica nela para poder ver qual é a pendência. Então, ao invés da gente ir lá um a um, a gente pode vir aqui e visualiza todos eles, todas as pendências aqui. Tá? E aí tem uma tela, tem mais uma aqui, que é uma voltada mesmo para declaração, que a gente coloca aqui o book na tela. Eu vou clicar aqui num book aqui qualquer aqui para a gente ver, né, qual é a ideia do book, né? É trazer lá o fonte pagadoras, trazer o status do último processamento, verificar se tem pagamentos do 0190, que é do Carnê-Leão. Então, se tiver, ele mostra. Verificar antecipação, né, aquele antigo mensalão, né, que o pessoal chamava de mensalão, 0246. E principalmente esse aqui, porque na pré-preenchida não costuma vir essas informações, né? Então, isso aqui é um alerta para a gente. Tá? O ganho de capital, 4.600, quer dizer, se o cara tem um ganho de capital e a gente não está apresentando um anexo de ganho de capital, provavelmente está faltando alguma coisa. Tá? 6015, renda variável, que é lá para aquela parte de ações, fundo imobiliário, a gente ter também DAFs recolhidos. Uma captura da tela de mensagens, para saber se tem alguma mensagem, para você ter uma visão geral sobre isso. E uma tela estática de antes de começar o imposto de renda do ano, né? Que aí tem a situação que estava lá em cada uma. O book não fica sendo atualizado, tá? Ele é uma informação estática. Quando começa lá, libera essas informações no imposto de renda,
o book é montado, e aí fica aquela informação histórica ali para a gente, tá? E uma situação fiscal do cliente também na data em que ele foi montado lá, tá? É óbvio que se você for lá hoje, a situação fiscal daquele cliente pode estar diferente do que está aqui. Mas é como se fosse uma foto daquela data ali antes de começar o imposto de renda, logo no iniciozinho do imposto de renda, tá? Aí, colocando para o que o Alexandre falou, né, que era o objetivo, assim, o que eu uso o book? 100% das vezes que eu vou fazer um imposto de renda, eu abro o book, passo ele de cima e embaixo, só olhando rapidamente. Se tiver alguma dessas informações, obviamente, eu vou trabalhar ela. Se for um cliente padrão, não tem nada disso, eu sigo adiante e dou o book ali como uma informação. Pô, beleza, eu sei que não teve carnê-leão, não teve mensalão, não teve nada disso, tá? Então, eu uso dessa forma. Tá? Bom, então dessa tela aqui era isso. Agora eu vou começar a entrar nas novidades que nos interessam e ainda podem ser utilizadas. E aí eu vou começar por aqui, por esse new aqui, que são os cotas. Tá? Então, agora a gente tem, aqui nos cotas, a gente tem 3 opções aqui. Selecionar cliente, download do DARF e monitoramento de cotas. Então, eu vou clicar aqui no selecionar cliente. Só habilita o ano de 2025, que é só ele que a gente pode utilizar, para cotas correntes. O objetivo aqui é trabalhar as cotas do ano corrente, então em 25 a gente ainda pode utilizar, porque as cotas vão até dezembro, né? Então, todo cliente que tem imposto a pagar, com débito automático ou sem débito automático, transmitido na declaração, se você quiser selecionar para ir lá e pegar uma guia, é só marcar aqui um sim, que o consulta RPF vai lá pegar a guia desse cliente na próxima consulta que ele fizer, tá? A guia do mês, tá? Então, por exemplo, eu tenho esse aqui, Adson selecionado, os outros 2 não estão. Para selecionar, é simples, é só clicar aqui, tá não, você dá um cliquezinho em cima, ele passa para sim, e para tirar a seleção, é só fazer dessa forma, está em ordem alfabética. A gente clicando aqui no nome, ele fica aqui em ordem alfabética. Se a gente clicar na forma de pagamento, ó, clicando nas colunas, ele ordena para quem está com débito, sem débito. Tá? E se você quiser também, você pode filtrar aqui, tanto por cliente, se você tiver uma lista muito grande, achar o nome específico que você quer, ou quem tem débito automático e quem está sem débito automático. Aqui eu não tenho nenhum cliente que esteja com débito automático nessa lista aqui, tá? Mas eu poderia filtrar para poder fazer isso. A ideia, óbvio, é que a gente utilizar mais em quem está sem débito automático. Mas como a gente sabe que a gente pode ter transmitido a declaração com débito e ter cancelado o débito lá direto no ECAC, então isso está disponível aqui para poder pegar, tá? Uma vez selecionado, o programa vai pegar. Aonde a gente vê as cotas? O DARF propriamente dito. Ainda, continuar naquela ideia que eu estou falando ainda. Estou falando de informações em lote, tá? Depois a gente vai ver informação de maneira mais individualizada. Então, o download, aqui ele automaticamente pegou o DARF, eu só tinha um selecionado, então aqui ele já trouxe só esse um selecionado, tá? Toda vez que a gente vê esse coisinho aqui, ó, do lado de alguma informação, ele é um copiar para facilitar a gente, tá? Então, por exemplo, aqui ele vai copiar o CPF. Ah, Wagner, pô, mas eu não podia vir aqui e marcar? Podia. Se eu marcasse aqui, desse um Ctrl+C e um Ctrl+V, ele ia mostrar, ele vai levar dessa forma. A gente sabe que se for lá no ECAC dessa forma, a gente tem que apagar os pontos, apagar não sei o que e tal. Então, o que o Fábio aí, para nos ajudar aí, a solução, não só trazer problema, mas solução também, o que ele fez foi isso aqui, ó. A gente aperta o copiar, é uma besteirinha, mas que ajuda a gente, tá? Então, ele cola ali sem os pontos. Aí, Fábio, aproveitando que tu deu aí essa dica para a gente aí, essa informação, isso é bom estar nas outras telas também, tá? Que a gente viu ali que não estão em todas, não. Mas onde a gente vê CPF, ter essa informação é bom para a gente. Porque às vezes é de lá que a gente vai querer ir para algum lugar, tá? Uhum. Beleza. Então, beleza. Então, aqui só essa informação. O DARF está aqui. Eu vou clicar nele aqui, eu estou vendo o DARF. Beleza? Então, qual é a ideia? Se eu tenho
se eu mando para o cliente 10 DARFs, né, são 10 clientes diferentes, eu posso marcar aqui, logo quando ele fizer aquela primeira consulta do mês, ele já vai pegar esse DARF aqui. Se você marcou durante o mês, ele vai pegar na próxima consulta que ele fizer. Sempre na próxima consulta que ele fizer, ele vai trazer o DARF. E aqui a gente tem a opção, aqui eu só tenho um, mas eu tenho a opção de marcar todos. Se eu tivesse 10 DARFs aqui, eu poderia pegar, clicar em baixar os PDFs selecionados ali, se eu marcar todos ou marcar 3, 4 aqui, e ele vai fazer um download em zip ele vai fazer esse download aqui, ó, desse arquivo aqui. Eu já cliquei um monte de vezes, só tem um DARF aqui, mas ele iria fazer de vários, e o DARF estaria ali, você pode extrair lá de dentro essa informação, tá? Ô, Wagner, só para... quando extrai o zip, ele é um PDF de teste, tá? Tá. Mas quando extrai o zip, vai aparecer o CPF no nome do arquivo, tá? Para ficar mais fácil de diferenciar um arquivo do outro, quando for em lote, tá bom? Quando for em lote, o que o Fábio está falando, que em vez de aparecer a palavra DARF aqui, aqui essa como base isso aqui de é teste. base de teste, vai aparecer o CPF do cliente aqui, tá? Aí aqui, por exemplo, essa informação é importante, porque no meu caso aqui, por exemplo, eu uso também a ferramenta lá, o Gclick. E aí eu mando pelo Gclick essa informação, porque eu tenho todo o sistema de controle lá no Gclick. Então eu dou um download em lote e isso está parametrizado no Gclick, que eu jogo, arrasto para dentro do Gclick, e aí ele mesmo dispara sozinho lá, tá? Então por isso que é interessante. Só para explicar, pessoal, para quem não conhece, né, o Gclick é um sistema de gestão de tarefas, né? Então você pode gerenciar todas as tarefas e obrigações que tem dentro do escritório, e ele é capaz, né, de enviar documentos. Uma das funções do Gclick é enviar documentos para os clientes. Então, a ideia nossa, né, a gente é parceiro do Gclick, a gente tem integrações com o Gclick, não só aqui no Consulta IRPF, mas também no Consulta ECAC. Então, você pode enviar o DARF para o cliente por aqui, pelo Consulta IRPF? Pode. O Wagner, a gente pediu o Wagner para mostrar depois aí para vocês como é que você vai fazer isso. Mas, como, né, a gente tem vários contadores, vários escritórios de contabilidade, que são nossos clientes, e também do Gclick, muitos preferem, não vou mandar o DARF por aqui e outros documentos eu mando por lá. Ele quer concentrar tudo lá no Gclick, né? Então, por isso, essa ideia nossa. E o Gclick poderia ser outra coisa, né? Pode ser que aí no seu escritório você tenha uma outra metodologia de envio dos documentos dos seus clientes. Então, por isso, essa ideia, né, que o Fábio desenvolveu de você poder baixar os DARFs todos em lote, salvar numa pasta e simplesmente levar lá para a ferramenta que você usa para mandar para o seu cliente. No caso do Wagner, nós aqui também usamos o Gclick. Ele citou o Gclick como um exemplo, tá? Só para ilustrar esse processo. Então, pessoal, aqui a gente tem, então eu já falei aqui do selecionar cliente e do download do DARF. E aí eu vou falar de uma coisa, esses dois aqui, quer dizer, esses dois aqui dependem de uma ação nossa. Eu preciso ir lá e dizer qual cliente eu quero que pegue, tá? Então tem uma ação manual que a gente precisa ir lá e configurar. Esse último aqui, ele é totalmente robotizado no sistema, não precisa fazer nada para apresentar a informação, que é o monitoramento de cotas. Está disponível para esse ano, a ideia sempre é do ano corrente, que o objetivo aqui é evitar, e eu vou dizer o que eu faço aqui. Todo início de mês eu venho aqui e fico olhando para saber qual cliente meu não pagou a cota, mesmo os de débito automático, essas coisas. Então aqui a gente consegue ver todas as cotas de todos os clientes e eu consigo fazer filtros, tanto por cliente, quanto por situação, quanto por cota. Olha só que interessante, eu posso combinar. Então eu quero pegar, por exemplo, quem está devendo, e aí eu descobri que esse cara aqui está devendo a cota que venceu dia 29/8. Tá? Então, quando a gente traz isso para a nossa base, olha só, toda vez que o sistema vai lá e atualiza,
ele verifica se está devendo alguma cota ou não. Então, por que eu vou logo no início, né? Eu falo assim, pô, o cliente não pagou no dia 29/8, se eu estou lá no dia... É lógico que a gente tem que dar aquele tempo do banco informar a receita, né? Então, a gente tem que tomar o devido cuidado com isso. Mas passou lá aqueles 3 dias úteis lá do vencimento, normalmente, estou no 4º dia, eu aqui adoto 4º, 5º dia, né? Eu venho aqui e olho, porque se o cara não pagou, seja qual for o motivo, eu aviso a ele que ele não pagou, e aí, se ele quiser, eu mando um DARF novo para ele pagar aquela multa mínima, porque ela vai correndo a cada, né, aquele 0,33 por dia. Então, quanto mais rápido eu aviso a ele, menos multa ele tem para poder recolher. E eu mostro algo assim, né, mais ativo para ele, né? Acabou o imposto de renda, mas eu continuo fazendo coisas para ele em relação à declaração dele, tá? E eu posso combinar isso e, inclusive, ver. Eu posso tanto pegar aqui e trabalhar uma cota. Se eu pegar assim, pô, tem alguém devendo a cota 1? Não. Tem alguém devendo a cota 2? Não. Tem alguém devendo a cota 3? Também não. E na cota 4? Ah, esse está devendo. Né? Da cota 5 em diante, ele obviamente não vai ter nenhum devedor, porque é a que vai vencer. Então ela estaria aqui a vencer. Né? E aí eu posso ver quem está a vencer, e é independente das cotas, ele obviamente vai estar todas elas aqui, mas eu posso tratar, pô, quem tem cota esse mês? Esse mês são só esses 2 aqui que tem cota. Tá? Então, isso aqui ficou legal, porque é um complemento, não só mais aquela história da saber se a ligação está em pendência ou não está em pendência, mas é algo para a gente evitar que o cliente fique com o débito das cotas. Tá? Então, isso aqui eu achei bem legal, essa novidade, o pessoal está de parabéns com isso, eu estou usando isso aqui, eu já estou usando isso aqui, que a gente estava, inclusive, testando, né? E está funcionando bem legal isso aqui, tá? Bom, falei das cotas, eu vou começar a entrar aqui agora, ainda falando sobre o lote, eu vou entrar nesse cara aqui, ó, gerenciador de arquivos, mas eu vou falar ainda em lote, e depois a gente vai ver que a gente tem o local adequado para a gente ver isso daqui de maneira individualizada. Tá? Qual é a ideia do gerenciador de arquivos? O gerenciador de arquivos é você poder ver no sistema todos os arquivos que a gente recebeu dos clientes e jogou para o sistema, e visualizar ele de maneira em lote. Ou seja, eu não estou olhando especificamente para um cliente, eu quero olhar para todos os clientes. De todos os clientes, quais arquivos eu recebi e adicionei ao sistema. Isso aqui é interessante porque a gente sabe daquele vucu-vucu, né, como o Alexandre falou, chega documento de tudo quanto é jeito, e hoje o pessoal manda documento, manda para o WhatsApp, manda pelo Teams, manda por e-mail, entrega física a gente digitaliza, manda para sinal de fumaça, chega documento de tudo quanto é maneira e a gente fica maluco, né? Enfim, então, uma das formas que a gente tem, obviamente, à medida que chega, a gente vai organizando isso. E aí, às vezes, a gente até se perde, fala assim, caraca, quem mandou documento? Qual cliente mandou documento? Se a gente, toda vez que receber um documento, adicionar no sistema, a gente vai saber que a gente vai vir por aqui e a gente vai saber quem mandou documento. E aí, aqui tem um tratamento do documento que é interessante, que é o seguinte, ó. Então, eu tenho quem é o cliente e qual é o status do documento. Tá? A gente vai ver que esse status aqui, ele é configurável. Tá? A gente tem 3 status possíveis, tem 2 status possíveis mínimos e cada um pode criar o status que quiser. Tá? Aqui eu tenho o nome do arquivo, ao ano a que ele se refere e alguma observação que você queira fazer sobre esse documento. Que observação que eu uso aqui, por exemplo, para a gente entender? Eu tenho assim, 2 clássicas que eu utilizo. Uma é quando eu recebo processo trabalhista para fazer a declaração. E aí tem que fazer aquele cálculo de RRA e tal, e aí vem aquele processo trabalhista com 1.200 páginas. Então, na própria linha do documento, eu venho aqui e faria uma anotação
e eu posso escrever aqui, eu vou pegar isso aqui como exemplo, mas vou colocar assim, né? Vou botar lá, o RRA está na página 854. Vou colocar dessa forma. Então, quando eu coloco isso aqui, e aí eu visualizo ele, ó, RRA está na página 854. Então, isso me ajuda na época do imposto de renda ou quando eu tiver que revisitar esse documento. Se por algum motivo... Ainda mais quando a gente fala de processo trabalhista, a gente sabe que a gente vai ter que revisitar, porque ele vai ir para a malha fina, a maioria das vezes a gente vai ter que tratar. Então, a gente coloca alguma observação sobre esse documento e ela fica aqui disponível para a gente pode editar ela. Se eu quiser visualizar o documento, é só clicar em cima do documento, eu vou visualizar. Pessoal, aqui tudo está esse mesmo arquivo, tá? Todos eles têm nome diferente, mas o PDF aqui é o mesmo, tá? E não precisa ser arquivo PDF. Aqui no exemplo, aqui está tudo PDF, mas pode ser arquivo de outras extensões, tá? Não é obrigatório ser PDF, tá? Como é uma base de apresentação. Você vê que eu peguei aqui, nesse caso aqui, ó, coloquei como se fosse uma escritura, e aí vai abrir o mesmo arquivo, aqui, né? Mas eu coloquei aqui um status, ao invés de pendente de análise, ele está como aguardando complemento. E aí, se eu disse que eu estou aguardando um complemento desse documento, o que eu quis fazer? Eu escrevi o que eu estou aguardando, para quando vier alguma coisa eu saber o que é. Então, ó, escritura sem assinatura, preciso da versão final. Estou dando um mero exemplo aqui do que é isso, tá? Em relação a isso aqui. Bom, e aí a gente pode gerenciar essa informação aqui e filtrar. E a gente vai ver que na hora que eu estiver ali na tela ali do Visão do Cliente, que é a tela que eu mais gosto, é a do Visão do Cliente, a gente vai tratando o documento, estou fazendo imposto de renda, a gente vai colocando no status. Então, à medida que a gente for fazendo imposto de renda, nós vamos dar meio que, eu já lancei isso aqui no imposto de renda, já está ok lá. Eu venho aqui, dou um ok no documento e vai eliminando da minha lista aqui, quer dizer, ele continua lá. E aí eu posso fazer os filtros. Todos, os dois que são fixos, ok, pendente de análise. Esse aguardando complemento já é um que a gente criou para a base aqui, mas você pode criar o nome que você quiser, tá? E aí eu posso fazer, não, deixa eu ver só o que está aguardando complemento. E aí daqui eu poderia disparar, pensar em mandar uma mensagem para alguém, fazer alguma coisa nesse aspecto, tá? Só que aqui é um tratamento em lote. Não é um tratamento individual, porque o objetivo é a gente ver várias pessoas simultâneas, tá? Como é que eu adiciono o documento aqui? Eu adiciono o documento, eu filtro a pessoa que eu quero, então eu vou filtrar esse aqui, por exemplo. Ele traz por padrão todos os documentos, eu vou trazer o padrão aqui e o ano corrente que a gente está aqui. Se eu clicar aqui, eu posso vir aqui e selecionar mais um documento, por exemplo, esse aqui, ó, colégio. E ele adicionou, e ele adiciona o documento colégio, que ele adicionou aqui embaixo, sempre como, por isso ele é um padrão, ele sempre adiciona como pendente de análise. Ele parte do pressuposto, você botou um documento, você vai analisar ele, tá? Ele traz dessa forma. Pô, já olhei o documento, já lancei no imposto de renda, eu quero dar um ok. Eu venho aqui, coloco ok, e o documento colégio já está ali classificado ali. Se eu quiser ver o documento, está aqui, né? Se eu quiser editar, se eu quiser excluir. Uma outra forma que a gente tem seria arrastar o documento para essa área aqui. Eu tenho uma lista de documento e ao invés de eu clicar aqui e procurar o documento, seria eu arrastar do Windows Explorer para esse pedaço aqui, e ele vai fazer o mesmo efeito e vai adicionar aqui, tá? Então, isso é muito interessante para a gente, naquela hora que a gente está fazendo lá na nossa jornada do imposto de renda. Quem já me mandou documento, eu já posso mexer, tá? A gente pode fazer dessa forma. Bom, eu vou voltar nessa história dos documentos aqui, na hora que eu for falar aqui do Visão do Cliente. Aqui eu ainda quero mostrar terminar a parte de ações em lote, para a gente ir para a tela de Visão do Cliente. Tudo isso que a gente está vendo aqui, a gente vai ver numa tela só, mas olhando para um cliente, no Visão do Cliente. Todos eles a gente vai ver, tá? Eu quero ir para uma novidade que é muito legal, que é essa aqui, que é o quadro Kanban. Tá? Então, o quadro Kanban vamos pensar que a gente tem um Trello
baseado no imposto de renda, com a nossa base de dados pronta aqui e a gente trabalhar, tá? Bom, deixa eu fazer algumas considerações importantes aqui que eu acho interessante. Quando a gente começar a nossa base de dados, quando a gente começar 2026, por exemplo, e depois eu vou dizer que a gente pode utilizar isso ainda esse ano. Eu vou dizer o que eu acho que a gente pode utilizar, mas o grande uso vai ser no imposto de renda 2026. Quando a gente começar todo mundo em 2026, ele vai começar onde? Ele vai começar nesse início aqui. Essa coluna é início e essa coluna entrega não são editáveis. Ou seja, elas vão existir. Todas as outras, elas são configuráveis, você pode ter ou não ter e montar do jeito que você quiser. Então, se eu não quiser ter esse sem notícia, eu posso excluir essa coluna ou dar um outro nome para ela. Se a sua ordem não é essa daqui, eu posso mudar a ordem. E eu inverti aqui essa ordem. Tá? Então, Você depois me permite só uma parte? Por favor. Só para tentar dizer com outras palavras, pessoal, qual foi a ideia nossa, né, de criar o quadro Kanban? É a gente acompanhar a jornada da declaração de cada cliente. Né? Porque a gente sabe que, né, para quem trabalha com, né, muitas declarações, centenas, né, nós temos colegas que trabalham com mais de 500 declarações num ano, e aí você acaba que você fica com as declarações em diversos estágios. Né? Como o Wagner bem colocou, o sistema ele vai... As duas pontas estão amarradas, que é o quê? O início. Chegou, eu vou começar a declaração do cliente, todo mundo está ali, no início. E entregue, que é o final da jornada lá. Então, a ideia, né, desse meio aí, que ali, nesse nosso exemplo, e depois a gente pediu o Wagner para explicar como é que vocês podem construir isso, a gente criou ali, sem notícia. O que é um sem notícia na nossa cabeça que a gente usa aqui no escritório? É um cliente que fez a declaração comigo, ou costuma fazer, ou fez no ano passado, mas que até agora ele não deu nenhuma notícia, não apareceu. Não sei se ele vai fazer comigo esse ano, se ele não vai, o que aconteceu. Então, num determinado momento, a ideia nossa é que o quê? Arrastro ali, porque eu sei assim, quais são os clientes que não me deram notícia até agora? Minimamente, eu quero ser chamado a atenção para isso, para mandar uma mensagem para o cara, escuta, você vai fazer imposto de renda comigo, já fez, como é que é? O ficou de enviar é aquele cliente que, por exemplo, já entrou em contato, estou enrolado, estou viajando, mas na segunda quinzena lá de abril vou te mandar. Então, ele já não é um cara que está sem notícia, ele é um cara que ficou de enviar. Documentos recebidos, e por aí vai, tá, pessoal? Só que explicar que a ideia do quadro Kanban aqui é você saber, né, dentro da tua jornada aí, da tua metodologia de trabalho, você vai poder criar essas fases, que o Wagner já vai mostrar. É só para mostrar que isso aí não é nada rígido. Né? Foi criado assim dentro da nossa realidade, o que a gente gosta de ver. Né? Por exemplo, pendente já cobrado. É uma pendência que eu detectei, eventualmente, no momento que eu peguei para fazer a declaração, eu detectei que, o cara faltou lá me mandar o informe de rendimento do Santander. Num primeiro momento, ele vai estar ali na coluna pendente. Mas, na hora que eu mandar um zap, cara, um e-mail, ligar para ele, está faltando você me mandar um informe. Tá bom, Alexandre, vou providenciar. Eu já arrasto ele aqui, um pendente já cobrado. Tá? Eu só quis dar para explicar qual foi o objetivo da gente usar essa metodologia Kanban, né, a nosso favor aqui no imposto de renda. Aí, complementando o que o Alexandre falou, né, vem muito isso, né? Às vezes a gente está lá, até tem aquela história, né? Como o nosso amigo ali, o Fábio falou, né? De meia-noite a 1 funcionam algumas coisas. Então, de repente, a gente está lá meia-noite fazendo imposto de renda e não dá para mandar um WhatsApp para o cara meia-noite, né? Então, é meio que tu joga ele para pendência, mas tu coloca ele pendente, mas tu ainda não mandou. Ou então aquelas outras histórias do tipo, né? Puta, se eu cobrar essa informação ao cara aqui, ele vai entrar em outro assunto, vai me pedir outra. A gente vai ter que falar de outras coisas, eu não estou podendo dar atenção a outro assunto agora.
Então, mas meio que a gente já coloca a pendência anotada no sistema, a gente vai ver um lugar para a gente anotar lá a pendência, enfim, e depois, em algum momento, eu vou cobrar isso, ou alguém da minha equipe vai cobrar. Porque, de repente, você tem alguém na sua jornada, alguém que te ajuda, né, nesse processo. Aí a gente tem aqui, né, nesse exemplo aqui, lembrando, gente, cada coluna dessa aqui, do sem notícia até o pronto para transmitir, vocês podem ter, não ter, mudar os nomes ou acrescentar e ter mais, tá? De repente, a pendência recebida, é aquela história. Eu já cobrei, o cara me mandou, eu recebi, mas eu ainda não consigo analisar ela, porque eu estou sem tempo. Né? É um monte de gente me mandando informações, eu tenho que analisar. E aí eu já botei no pendência recebida. Quando o Alexandre falou da jornada ali dele ali, isso é interessante, por quê? Porque se você coloca ali, cara, eu mandei uma pendência para o cara já me mandou essa resposta, cara, é uma declaração que a gente tem um potencial muito grande de terminar ela. Né? Porque a gente já analisou muita coisa e o cara mandou. Lógico que ela pode voltar novamente, porque de repente ele me mandou e aí tu descobriu que tem outra pendência. E aí ela volta para o pendente já cobrado. A gente vai decidir isso dentro da sua jornada aqui, lembrando que você vai colocar a jornada do jeito que você achar melhor. Tá? Bom, a gente pode mudar as ordens, não tem problema. Como eu falei, é só clicar e arrastar de uma coluna para outra, né? Não precisa necessariamente excluir, você pode arrastar, não, minha ordem é diferente, e você pode editar ela, em vez de pendência recebida, você pode colocar um outro nome aqui, e você pode excluir. A única questão do excluir é, se ela estiver sendo utilizada, ele não vai permitir excluir. Tá? Então, se tiver alguém na coluna aqui, se eu tentar excluir aqui, ele não vai permitir excluir, porque eu estou utilizando essa coluna. Então, primeiro você tem que tirar de lá a declaração para poder fazer essa exclusão. E como é que eu crio uma nova? E aí eu vou dizer o seguinte para vocês. O que eu coloquei para mim? Eu vou falar um negócio aqui que eu acho que ninguém nunca teve na vida, né? Porque eu acho que só acontece no imposto de renda na França mesmo, no Brasil não acontece, que é aquela declaração que você entregou e sabe que está errado e precisa ser retificado. Tá? Tenho certeza que aqui, todo mundo que usa consulta RPF não tem esse problema. Então, eu poderia aqui perfeitamente criar uma coluna chamada retificar, que eu vou colocar ela depois do imposto de renda, depois do entregue. Tá? E aí, apesar de eu ter entregue a declaração, e eu quero deixar ela aqui depois, o retificar, porque eu já sei que ela foi entregue. Eu estou dando um exemplo para mim, você pode colocar na ordem que você quiser, mas para mim faria um sentido. De repente, essa declaração aqui, e eu saio de uma coluna para outra, aqui no quadro Kanban, só arrastando assim, clicando, segurando mesmo, tá? Igualzinho lá num Trello, quem usa um Trello, ou quem usa o Planner da Microsoft, tá? E aí essa declaração chegou aqui, estava no entregue. Pô, beleza, ela veio, está entregue, mas, cara, eu sei que eu vou ter que retificar. Só que aí é aquela história que o Alexandre falou, pô, tem 300 declarações que a gente faz. E aí, como é que eu vou lembrar que eu tenho que retificar essa? Eu tenho que ficar anotando, criando controles e tal. Então, eu pego ela e arrasto para aqui. Eu só vou mexer nisso depois do imposto de renda. Caraca, beleza, tá aqui, eu vou largar ela aqui. Quando acabar o imposto de renda, eu volto. Eu sei que essa turma aqui é a turma que eu tenho que ir lá e revisar a declaração. Tá? Então, eu poderia fazer isso perfeitamente. Eu vou voltar com ela para aqui. E aí, a depender do tamanho da tela, né, a gente vai poder arrastar aqui para poder enxergar mais, mas tem também as setas aqui, porque tinha um volume grande de declarações aqui, essa linha aqui vai descer, mas as setas vai se manter sempre no meio da tela, tá? E aí a gente poderia trabalhar com isso. Como eu falei, a ideia aqui é você trabalhar a jornada e você visualizar em lote os clientes, tá? Que a gente vai ver que assim, pô, vai, então eu preciso vir para essa tela para mudar o cara? Não. Você pode mudar isso em outro lugar, a gente vai ver lá no visão do cliente que a gente pode mudar, e que quando você estiver fazendo imposto de renda não faz sentido vir aqui e mudar. Mas quando você estiver tomando ações em lote, você vai olhar por aqui. Vou pegar o exemplo do sem notícia que o Alexandre deu. Caraca, eu quero ligar para todo mundo que está sem notícia. Então, quero mandar uma mensagem, ligar, forcei, né? Nós vamos mandar mensagem, né?
eu quero, todo mundo que está sem notícia aqui, disparar uma mensagem aqui para lembrar e tal. Então, eu vou ver quem está aqui, quem são as pessoas que estão aqui. Eu não vou entrar uma a uma lá para poder descobrir em qual estágio que o cara está. Eu vou vir por aqui, tá? E aí eu descubro quem está aqui. Então, vamos dizer, esses 3 caras aqui, pô, estão tudo sem notícia, né? E aí eu posso, daqui, visualizar todo o cliente, né? Se vocês observarem, tem esse campo aqui, visão. Quando a gente clicar aqui no visão, ele vai abrir a tela de visão do cliente, se manteve lá o quadro e abriu numa nova guia. Então, se eu quiser ir para outro cliente, ele vai abrir uma nova guia. Então, você pode abrir mais de uma guia do visão do cliente, porque, de repente, você quer trabalhar até para quando você quer, por exemplo, trabalhar aqueles casos de... você vai fazer declaração em conjunto, separado, né, marido e mulher, e coisas desse tipo assim, você pode ter cada um em uma aba aqui, tá? Então, daqui você vai. Ô Fábio, quando está entregue a declaração, aparece alguma informação aqui, não aparece? Isso. Quando vai ficar entregue, né? Sim, está aqui, essa daqui, né? Isso. O status, não é isso? Isso, exatamente. Aquele status, gente, que a gente tem aqui, ele aparece, esse status aqui, da declaração, ele aparece aqui, Esse daqui é o mesmo que aparece aqui no quadro, que está com essa... Eu vou aumentar aqui para vocês verem bem, Aqui, está processado. Então, se ela tiver não entregue, vai aparecer não entregue. Se ela tiver em pendência, vai aparecer em pendência. Essa informação está logo abaixo do nome aqui, né? Então, é uma informação extra que ela vem aqui para a gente aqui, tá? Pergunta daqui desse quadro aqui, que eu já fiz para o Fábio, e aí vou fazer aqui para o Alexandre, aqui, Fábio aí para o Alexandre, quem quiser responder. Quando eu entreguei, ela vai vir automático para aqui? Para o entregue? Ou eu tenho que arrastar? Já que a gente fala de um sistema muito robotizado. Eu já tenho a resposta, mas eu vou deixar o Fábio responder, tá? Sim, ele vai mover automaticamente. Na consulta, ele vai identificar que foi entregue e vai mover. Pela primeira vez, ele vai mover. Isso não está funcionando ainda, né, Fábio? Isso, não, mas já está na próxima. Está em desenvolvimento. Isso. Tá. Mas aí está chamando a atenção, pessoal, que vai mover, mas não no exato momento que você enviar a declaração do cliente. Isso. Lembrando sempre que a gente, né, o conceito do consulta IRPF é se basear sempre no que acontece lá no ambiente ECAC e aquele MIR, né, que é o meu imposto de renda lá, que está lá dentro do ECAC. Então, tudo precisa acontecer lá primeiro para a gente trazer para cá. Então, vamos imaginar que você acabou de entregar, né? Se entrar, enquanto a gente não rodar uma próxima consulta do seu escritório, a gente não sabe que você entregou. A gente não vai na sua máquina, a gente não está no seu ambiente, tá? Então, a gente só vai mover isso para entregue. Vamos dizer que a gente rode lá a consulta na madrugada, você entregou hoje 4 horas da tarde. Aí a gente rode a sua consulta na madrugada de hoje para amanhã. Quando você chegar amanhã e a gente detectar, ele vai mover ali sozinho, tá? E aí, Fábio, se eu estiver errado, me corrige, mas pelo que tu tinha me explicado desse pedaço aqui, a ideia, naturalmente, é que a própria pessoa, eu vou mostrar na outra tela ali, pelo menos é a forma que eu mentalizei de uso, né? Quando eu transmitir a declaração, eu não vou esperar o programa fazer isso para mim. Eu mesmo vou marcar e vou jogar aquilo que está entregue. Né? Mas se eu esquecer de fazer isso, ele automaticamente, na próxima consulta, ele vai jogar para entregue para a gente. Tá certo? Exatamente. E aí eu questionei, eu estou falando isso, pessoal, porque eu questionei o Fábio, porque, por exemplo, vamos imaginar que eu entreguei e está aqui, e ele não está no entregue. Aí está aqui no retificar aqui. E aí, se ele jogar para lá, eu perdi minha lista. Tá certo? Então,
a ideia do que o Fábio me passou, se eu estiver errado, corrige, Fábio, que uma vez que ele veio para o entregue, quando se você tirou ele do entregue, ele não voltará mais automaticamente em momento algum para o entregue. Não porque voltará. você quis dar uma ação manual para ele. Exatamente, correto? exatamente. Foi aquela Então, situação, por exemplo, aquele exemplo que você deu, né? Você entregou, mas sabe que vai ter que retificar, né? Então, o fato de você removê-lo acaba sendo individual e não volta mais, tá? beleza. Por entregue sozinho. É só naquele primeiro momento. Isso, é só para a gente não correr esse risco, porque fica difícil, né, do sistema entender o que você de fato quer fazer em relação a isso. Quando ele está numa jornada e nunca passou para o entregue, quando o robô for lá e identificar uma declaração entregue que você não jogou ela para o entregue, ele vai transferir automaticamente. Exatamente. Entendeu? Mas uma vez que ela foi para o entregue, quando ela sair dali para uma ação manual sua, ela não voltará mais automaticamente, nem se você entregar uma declaração retificadora. Você vai ter que tratar ela manualmente. Tá? Uma preocupação até que a gente tem, né, e eu até queria dividir com vocês, porque eu não tenho assim ainda uma opinião formada, que acontece comigo e acredito que aconteça com vocês também. Vamos dizer, você tem um cliente que sempre fez, ou ano passado fez a declaração com você, você tem uma procuração dele vigente, ele está ali no início, porque o sistema ele pega tudo que tem procuração vigente e vai botar ali no início, mas eventualmente esse cliente fez a declaração com outro contador, ou fez ele próprio, e entregar, o sistema vai detectar lá, porque você tem a procuração e vai botar aqui como entregue. Então, você, vamos dizer, ter esse cuidado, né, de eventualmente checar se... Porque isso até te elimina, né? Porque se o cara entregou lá, você já sabe que ele não vai fazer com você. Né? Mas isso pode, né, na hora do bolo, né? Você tem muitas declarações, o cara entrar ali pelo meio e você acabar entrando ali como se fosse você que fez e não foi, né? E talvez fosse até o caso, Fábio, de... Uma coluna. Eu estou jogando aqui, pessoal, estou tendo mesmo, como eu disse no início, eu não tenho uma opinião formada. Talvez fosse até interessante parametrizar se os colegas querem ou não querem que a gente mova automaticamente para o entregue para evitar esse tipo de situação. Não sei, se vocês quiserem opinar aí, não precisa ser agora, né? No final a gente vai abrir a palavra para vocês, mas guardem isso aí, se vocês quiserem opinar a respeito, será muito bem-vindo. Beleza. Bom, então, a ideia do quadro Kanban é essa, e ele vai funcionar para cada ano, você vai poder ter o seu quadro, não com colunas diferentes, as colunas são as mesmas, mas com posições diferentes dos clientes por ano, obviamente. Você vai poder escolher o ano que você quer analisar. Tá? Então, esse aqui é um exemplo que eu criei aqui no Retificar, mas eu poderia deixar depois do entregue aqui, até se a gente quisesse trabalhar aqui algumas colunas aqui, depois do entregue, né? Para os clientes que estão com pendência, que eu já apresentei documentação do ECAC, criar uma coluna, eu apresentei lá, pedi a antecipação e fiz algumas coisas assim, porque é um volume menor de clientes, obviamente, e se você quiser criar algumas colunas para você visualmente ter isso aqui, você pode fazer. Tá? Bom, eu vou entrar aqui agora no Visão do Cliente. E aí, no Visão do Cliente, aqui, para mim, eu costumo brincar que isso aqui é onde, de fato, a gente trabalha durante o imposto de renda. E aí a gente tem aqui diversas informações que eu vou dar algumas informações aqui para vocês aqui. Tá? Antes de falar, só porque eu esqueci de falar aqui, quando eu falei do gerenciador de arquivo e dos status, aqui em cadastro, status dos arquivos, aqueles status que a gente pode escolher para os arquivos estão aqui. E aí o que eu falei, o OK e o pendente de análise, eles são fixos. Esse aguardando complemento eu criei aqui,
posso editar o nome dele e posso criar novos. Tá? Então, e aí, de acordo com a jornada de cada um, que cada um quiser, você pode criar o status que quiser. Tá? Então, eu quero ter 3, 4, 5, 10 status, ok? Você escolhe o que você quiser de acordo com o seu trabalho aí. Tá? O ok e o pendente de análise já vai ir para todo mundo, porque eles são fixos. Tá? Bom, vou vir então para o visão do cliente, e aí eu quero começar aqui com uma novidade, para mim é muito grande, e ela é muito útil. Observa esse botão aqui, em azul, criar exercício 2026. O que o Consulta ECAC faz, né, por padrão, quando a Receita cria o ano de 2026, quando ela cria o ano lá no ambiente do meu imposto de renda, o Consulta ECAC, o Consulta IRPF, ele vem e cria o ano para a gente aqui. Tá? Até então, isso estava legal, desse jeito. Agora a gente tem mais coisas do que simplesmente a parte de robô, de status e de pendência. Então, o que passou a acontecer? Eu posso guardar arquivo para o imposto de renda. E a gente recebe o documento de imposto de renda para o ano seguinte durante o ano. Como a gente recebe o documento para o ano seguinte durante o ano, a gente já pode vir guardando aqui. Então, eu deixei para criar aqui, nesse cliente aqui, eu vou criar o ano de 2026, você vê que ele está aqui, 2025, que é o que tem lá no meu imposto de renda. E eu vou criar o exercício de 2026. Ele já coloca automaticamente aqui o exercício maior do que o que está aqui, um a mais. Então, eu vou criar aqui. Eu criei, e naturalmente ele trouxe tudo em branco, e no status não consultado. Não foi nem consultado isso, e vai continuar assim até que a Receita crie lá o 2026 para começar a usar o status da Receita. Tá? Se vocês observarem, ele criou aqui um excluir ano, que eu vou excluir, vou confirmar, e ele permitiu excluir porque não tem arquivo anexo. Se existir um arquivo, ele não vai permitir excluir. Você primeiro tem que excluir o arquivo para poder fazer a exclusão, para a gente não perder nenhum dado. Tá? Então, eu vou criar novamente, e eu passo a poder... Às vezes a gente está lá no imposto de renda, o cara mandou uma cópia, vendeu um imóvel, te mandou para fazer um ganho de capital, né, uma escritura, alguma coisa que vai usar no ano seguinte, já usou agora e vai usar no ano seguinte, quer colocar aqui a apuração do ganho de capital, quer colocar aqui um DARF que o cara pagou do 6015, um demonstrativo de ações, qualquer coisa nesse sentido, a gente pode colocar. Eu vou inserir um arquivo, eu vou falar sobre a tela ali com calma, mas eu vou inserir um arquivo. Ele já inseriu para o ano de 2026 o arquivo, tá? E está ali pendente de análise. Se eu quisesse fazer algum comentário nele, eu poderia fazer. E a gente vai observar que sumiu lá o botão excluir do 2026. Eu não consigo mais excluir porque eu tenho um arquivo. Então, se eu quiser excluir, eu só excluo se primeiro eu excluir os arquivos. É porque realmente eu quero excluir, tá? E aí ele está aqui nessa ideia aqui de que a gente já está guardando informações para o imposto de renda do ano que vem. E eu posso classificar, posso fazer observação no documento, o que a gente quiser fazer. Tá? Vou voltar aqui para o ano de 2025, que eu quero mostrar para vocês aqui alguns pontos. Primeiro ponto que é importante é esse aqui, observação do cliente. Então, se eu quiser escrever alguma coisa, este cliente é meu amigo. Algo que te remeta ao cliente, a qualquer coisa. Em qualquer ano que eu tiver, eu continuo enxergando a observação do cliente. Tá? Mas eu tenho a observação da declaração. Então, é algo inerente à declaração. Então, eu vou pegar aqui no ano de 2025 e vou escrever aqui, né? Fiz a declaração somente com a pré-preenchida, sem nenhum documento. Sei lá, se você quiser escrever. Ô, Wagner,
Só aproveitando, essa foi uma sugestão do pessoal da Pedrosa que está aí na reunião. Muito bom. A sugestão Tá. foi muito boa, tá? E aí, olha só. Então, eu venho aqui, por exemplo, para 2023, eu continuo enxergando a observação do cliente, mas a observação da declaração não tem nenhuma. Mas quando eu estou na de 2025, a observação está aqui. Então, é o que a gente quiser escrever, inerente à declaração. Então, são dois tipos de observação na mesma tela, mas que um diz ao ano e outro diz ao cliente. Tá? Aí eu quero começar a falar. Lembra que a gente falou da novidade das cotas? Aqui a gente tem, e aqui é a visão do cliente. Então, a gente já enxerga as cotas do cliente numa tela um pouco parecida do que a gente tem lá no meu imposto de renda, com aquela ideia. Então, ó, as cotas dele eram nesse valor, todas essas aqui foram liquidadas, a do mês está aqui e o DARF está aqui para eu pegar. É o mesmo DARF que está naquela outra tela da ação em lote, mas agora eu estou olhando para esse cliente de maneira individual. Então, eu posso visualizar aqui. E as que estão para vencer. Tá? Então, beleza. É parte ainda daquela ideia lá das cotas. Eu vou pular o quadro Kanban, que eu vou voltar nele aqui. Aqui a gente tem o book, que é aquilo que a gente viu em lote, naquela tela do consultar, mas a gente está na tela do cliente, a gente já enxerga aqui o book. A declaração, e aí aqui, então, é uma cópia de uma declaração, que está aqui, recibo com declaração, sempre, com informações sobre ela aqui na tela, para você não precisar abrir. Ah, é um imposto a pagar, foi anual, é original, regime de dedução. Esta declaração, sempre do ano corrente, ela é atualizada. Se entregar uma retificadora, na próxima pesquisa ela é atualizada, e de anos anteriores ela é atualizada de tempos em tempos. Não é na mesma periodicidade que atualiza do ano corrente, mas ela vai atualizar também. Por isso, tem sempre essa informação aqui, ó, gerado em... E aí você vai saber que ela foi gerada nessa data aqui. Tá? Mas ela vai atualizar e vai manter sempre a última declaração disponível. Restituição, esse cliente aqui é restituição, então está o texto da restituição. Se fosse pendência, a gente teria, ao invés de restituição, a gente teria pendência, dizendo qual é a pendência e o PDF da pendência. Tá? Então, a gente tem hoje lá o PDF da pendência, que é atualizado. O PDF da pendência é atualizado em toda pesquisa. Toda pesquisa atualiza. Tá? Mesmo de anos anteriores. Porque a ideia de pendência é a gente estar sempre com ela atualizada. Então, isso é bem interessante. Eu, normalmente, eu só venho por aqui, eu não vou lá no ECAC para ver a pendência. Eu olho por aqui mesmo, que é muito mais prático. Tá? E abaixo eu tenho a lista de arquivos. Que aí é a ideia. Qual é a ideia? Vocês estão percebendo que eu estou olhando toda hora para o lado aqui, né? Que eu vejo vocês no monitor do lado. Né? Mas a apresentação está nesse monitor aqui, da esquerda. Então, a ideia aqui é, eu estou com... No monitor está o programa do imposto de renda, no outro está o consulta IRPF. E aí eu vou clicando para ir abrindo os arquivos, no nome do arquivo, e aí eu lanço esse documento lá no imposto de renda. Terminei de lançar, eu vou vir aqui e vou classificar ele, ó, ok, eu já lancei esse informe de rendimentos, e aí eu vou para o próximo documento. Agora eu vou analisar esse daqui, né? Vou abrir aqui o Banco Itaú, que é um DARF. Aí eu lancei o Banco Itaú, e aí eu clico aqui e já dou um ok aqui, e beleza. O que eu estou fazendo com a ideia que tem aqui da observação é, se tem alguma pendência, eu coloco na observação da declaração qual é a pendência. E aí eu escrevo aqui. Então, por exemplo, o banco faltou o informe do Banco Itaú, faltou não sei o que e tal. Eu venho aqui, eu informo aqui, faltou o informe do Itaú. E aí, olha, o que eu acho que é o interessante dessa tela aqui. E aí eu vou vir aqui e vou colocar o cara aqui, ó, na pendência. Então, esse cara está na pendência. Isso aqui é o quadro Kanban. É exatamente aquele quadro lá. É aquela jornada. Inclusive, o retificar que eu criei, ele está aqui, ó. Tá?
Então, dessa tela, eu já informei no meu cadastro qual é a pendência, eu disse que ele está pendente, mas eu nem cobrei a ele. Aí lembra que o Alexandre falou, não, pô, beleza, vamos fazer o seguinte, vamos disparar um e-mail para ele? Aí a gente pode vir daqui mesmo, aqui em cima, que é a parte do que eu quero mostrar, eu posso disparar um e-mail para ele, e aí faltou o informe do Itaú. E aí, vamos dizer que eu disparasse aqui, eu não vou disparar aqui não, porque esse aqui não é real. Beleza? E olha só que interessante. Aqui, eu posso mandar a declaração para ele. É que aqui eu não estou falando de declaração, depois eu vou falar sobre quando a gente terminou. Mas assim, eu estou mandando a pendência. Eu posso mandar a pendência para ele, escrever o que eu quiser e enviar. Mas eu também, aqui embaixo, eu poderia dizer, inclusive, ó, pô, faltou porque esse arquivo Itaú que tu me mandou veio errado. Tu falou que era Itaú e veio Santander. Ou tu falou que era Itaú e pô, tu tirou um extrato da conta e não o informe. E aí, se eu marcar aqui, ele vai anexar no e-mail esse documento que está aqui. Tá? E aí, uma vez que eu tivesse mandado aquele e-mail, eu já poderia vir aqui e já jogar ele para pendente já cobrado. Só para a gente ver, se eu for lá no quadro Kanban, a gente salvo, é porque eu tinha jogado ele lá para entregue, né? Então ele acabou não atualizando aqui. Fábio, depois dá uma olhada nisso aí, ó. Uhum. Porque ele não vê, eu marquei ele lá, mas ele não atualizou aqui, ó. Tá? E eu estou no ano de 2025. Mas a ideia é, o Fábio vai ver, ele estaria aqui, ó. Isso tem que acontecer. Tá? Uhum. Então é alguma coisa ali que o Fábio vai dar uma revisada lá para ele acontecer. Ele estaria aqui. Porque a ideia é, quando a gente está fazendo imposto de renda, cara, a gente está nessa tela aqui. Eu não tenho que ir naquela outra tela para mexer nisso. Porque eu estou olhando o cara individualmente. E aí, cara, pendente já cobrado, já coloquei aqui, já mandei, anotei a pendência e já disparei o e-mail para ele. Tudo na mesma tela. Tá? Inclusive podendo anexar o documento aqui. Tá? Então, isso aqui nos dá uma agilidade legal aqui, para você não ter que ir nem lá no teu Outlook, no teu Gmail e tal, se você tiver com tudo configuradinho direitinho aqui. Tá? Beleza. Então, o gerenciador de arquivos, que lá a gente vê em lote, aqui a gente já está vendo individual. E eu posso, então, anexar mais arquivos. Como posso remover, se eu anexei em alguém errado um documento que não era dele, eu posso excluir. Posso até pegar o arquivo, fazer um download e botar para a pessoa certa, fazer a coisa dessa maneira. Tá? E se o cara me mandou no meio da documentação, que às vezes acontece, ele me mandou um recibo de saúde que eu tenho que usar, na verdade, no ano seguinte. Eu posso criar o exercício e anexar no ano seguinte. Ou então ele mandou, troquei de carro. Pô, troquei, beleza. Aí ele achou que era nesse imposto de renda, mas ele trocou em janeiro. Aí é para o imposto de renda do ano que vem. Você já pode guardar aqui sem problema nenhum, tá? Para a gente poder ter a informação aqui direitinho aqui, tá? Bom, por fim, o que eu queria mostrar para vocês aqui? Essas ações aqui que estão relacionadas à comunicação com o cliente. Esse primeiro botão é para você trabalhar os contatos dele, e-mail, telefone, e você pode cadastrar quantos quiser, tá? Por que aqui ficou o nome e não é direto o nome da pessoa? Porque às vezes você tem um nome aqui, mas você lida com outra pessoa. Você manda a documentação para outra. Às vezes é marido e mulher, e você lida só com o marido ou só com a esposa, né? Então, o contato que vai estar aqui, esse contato está vinculado a este cadastro. Então, pode ter um nome de uma outra pessoa aqui. Nome, e-mail e o celular da pessoa, telefone, tá? Então, a gente já pode colocar por ali. Para não precisar ir em outro local, daquela tela mesmo, da visão do cliente, a gente pode fazer o cadastro, caso não tenha. Depois a gente tem a opção de e-mail. Qual é a ideia daqui? Ele trazer, a gente pode configurar um texto padrão, tá? Na área de configurações aqui. Aqui tem a área de configuração.
E tem aqui um padronizar envio de e-mail. Você tem um texto padrão que ele vai trazer sugerido, porém, você pode editar na hora, adaptar à situação real, tá? Wagner, só acrescentando, só para Pois não. você pode configurar o seu e-mail dentro da nossa plataforma, tá? Então, quando o seu cliente receber o e-mail, ele não vai receber da OCF, tá? Você vai configurar o seu e-mail dentro da plataforma. Isso é bem legal, porque, inclusive, quando eu disparo o e-mail por aqui, ele depois aparece na minha caixa de itens enviados. Isso, exatamente. Tá? Então, ele vai e você tem o controle sobre isso. Só ao invés de você abrir o teu Outlook da vida, o teu Gmail, você envia direto por aqui, porque você tem informações aqui. Quando você pode ter, por exemplo, lá configurado, toda vez que você terminar um imposto de renda, você quer mandar para o cliente a cópia da declaração. Né? Então, você pode ter um texto lá previamente configurado que você vai mandar a declaração para ele. E aí você marca aqui o que você quer enviar. Tá? Então, por exemplo, se tiver o PDF aqui, esse aqui é a base de teste, mas se vocês olhando na base de vocês vão ver que vai aparecer mais. Então, se eu tiver o PDF 25, 24, 23, 22, vai aparecer todos eles aqui para você marcar. E o que você marcar, vai ir a cópia para ele. Então, do imposto de renda, se eu posso marcar mais de um ano, não tem problema nenhum, tá? Quero mandar os últimos 5 anos. Pode vir por aqui, marca, e você não tem que entrar na plataforma, fazer download, anexar no teu arquivo de e-mail, nada. Você pode mandar por aqui. Aquele arquivo de pendência, se tiver e você quiser enviar, você pode marcar. Se você quiser enviar o book, pode. E se você quiser só por aqui também enviar a cota, você envia a cota por aqui também. Você pode vir aqui, marcar, não quero fazer download e fazer nada em relação a isso. Você pode vir aqui e marcar a cota. Se ele tiver a cota que esse caso aqui tem, ele vai anexar aquele DARF, que é esse DARF que está aqui na tela. Peraí, tem alguma coisa aqui. Aqui, esse DARF aqui. Ele vai anexar, né? Tá aqui, ele vai anexar e você vai disparar o e-mail lá, tá? Ele vai colocar. E se quiser enviar algum arquivo que tem, ele está aqui. Aqui, a parte interessante é o seguinte, como aqui a gente não está falando nesse estágio aqui do e-mail, você pode mandar vários anos, ele lista todos os anos. Todos os documentos de todos os anos aqui. Ele está listando aqui, tá? Então, você pode mandar. Vamos imaginar que o cliente... Aquelas coisas que de vez em quando aparecem. Caraca, tu tem um informe de rendimento aí para mim dos últimos 5 anos que eu recebi lá da minha fonte pagadora. Tu pode, se tu tiver armazenado aqui, tu pode vir aqui e marcar isso. Todos eles. Você vai marcar, o que você marcar, vê que aqui tem o 2026, ó, que eu já coloquei aqui. Se você marcar, ele vai disparar no e-mail junto, tá? Beleza. E aí, por fim aqui, a gente também tem uma comunicação aqui por WhatsApp, porém, essa comunicação ela é integrada com uma plataforma de WhatsApp, e aí é só para quem tem essa plataforma contratada é que consegue configurar aqui, que é uma plataforma chamada Zap Contábil. É uma da nossa área de contabilidade, mas aí você tem que ter ela. Se você tiver ela, você vai marcar para quem você quer enviar, tem que estar o telefonezinho lá cadastrado, e aí, à medida que você vai marcando as coisas, ele vai montando um texto padrão para você. Aqui não colocou nada, porque não tem nada configurado lá. Uhum. E aí você pode enviar, aí é porque aqui já são conceitos da plataforma lá, se envia um novo atendimento, se envia só envia e não é um novo atendimento, se finaliza o atendimento, e todos esses textos são editáveis. Se tiver mais de um contato, você pode mandar para mais de um contato, um telefone, tá? E aí ele vai mandar lá pela plataforma, é uma integração com a plataforma, tá? Aí a plataforma é que envia. Hoje, tem integração de WhatsApp, é só com o Zap Contábil, não é isso, Fábio? Exatamente. No momento, sim. Tá. Que aí também é uma novidade aí em cima disso, tá? Para quem quiser. Enfim, pessoal, eu acho que o que eu tinha para falar era isso aí, aberto a perguntas aí, sugestões aí com o pessoal aí, com o Alexandre, com o Fábio. Ô, Wagner, muito obrigado, cara. Assim,
pela apresentação. Era bem esse sentimento que a gente queria, né? Que você mostrasse as funcionalidades e como é que você usa isso a seu favor aí no teu dia a dia, no momento do imposto de renda ou no pós-imposto de renda, né? Como você falou também, adoro isso, quer dizer, sai lá o lote de restituição, a gente conseguiu fazer de um jeito que no mesmo dia que a Receita libera o lote, a gente já está mandando e-mail para todo mundo para a gente poder avisar os nossos clientes, né? De dar boa notícia de que vai sair uma restituição para ele, que vai ser creditada, antes mesmo dele ficar sabendo disso. E foi muito bom que você passou esse sentimento no teu dia a dia. Pessoal, agora eu queria muito que vocês aí fizessem seus comentários, pode abrir o microfone, fiquem à vontade aí. Se tiverem alguma dúvida que a gente possa esclarecer, alguma sugestão, tanto sobre as novidades, sobre alguma coisa aí que pode te ajudar no teu dia a dia. Alexandre. Oi, Marcelo. Oi, boa tarde para todos. Boa tarde aos meus amigos aí que estão aí presentes na live. Olha só, com relação ao comentário que você fez ainda há pouco, essa questão do quadro Kanban, aos clientes que aparecem ali do lado esquerdo, eu acho que só deveriam aparecer os clientes, independente da gente ter ou não procuração, só aqueles que estão ativos. Porque eu tenho ainda procuração de clientes que já não fazem mais declaração com a gente. Não, mas aí só vão aparecer os que estiverem ativos na ferramenta. Mas no meu caso aqui, eu estou verificando que estão aparecendo clientes que não são ativos. Mas você já desativou? Já desativei. Você desativou Já na ferramenta? desativei na ferramenta. Ah, tá. Não, eles estão aparecendo. Isso é um bug. Tá bom? Viu, Fábio? Mas olha, por favor. com relação ao restante, achei top. Olha, todas essas novas funcionalidades, esse quadro Kanban, achei muito top, viu? Parabéns aí a todos. Obrigado, Marcelo. Mas obrigado mesmo, até pela tua observação. E ainda assim, permanece né, o meu pedido, se vocês tiverem alguma sugestão, né, porque ainda que a gente filtre, né, pelos clientes ativos, pode acontecer isso, né, do cliente estava ativo porque ele fez comigo ano passado, eu esperava que ele fizesse esse ano, ele entrega por lá, ou outro contador entrega e vir para a minha lista. Se vocês quiserem depois opinar, ou pensar melhor a respeito, se a gente parametrizaria isso, você quer que vá para o entrega automaticamente ou não? Né? Porque hoje o sistema a gente está caminhando para desenvolver dessa forma. Entregou, a gente capturou, ele vai mover sozinho. Né? Mas pode ser que você não tenha feito a declaração. Não sei, eu acho que isso confunde, tá, Alexandre? Eu acho que isso confunde. Se o cliente, eu tenho procuração, né, dele, mas eu não fiz a declaração, se ele aparece aqui, já confunde Marcelo, a gente. Mas eu vou dizer o que o Alexandre está colocando, e é o que acontece comigo aqui, é o seguinte, talvez eu queira saber, ao final do ano, ao final do imposto de renda, quais clientes não fizeram comigo. E eu poderia criar uma coluna no quadro Kanban dizendo assim, não vai fazer. E aí eu arrastaria para lá. Tudo bem. Só que se o cara entregar, e ele nunca passou pelo entregue antes, ele vai mover para o entregue. E aí isso que o Alexandre está falando, se talvez ter uma configuração ou não para automatizar isso, ou deixar, cara, esse mover sozinho. Né? A gente vai mover manualmente. E uma outra questão que acaba acontecendo é que a gente, às vezes, não quer desativar o cara na ferramenta, porque a gente fez no ano anterior, e a gente é meio que responsável pelo ano anterior, quer continuar monitorando. Mas esse ano a gente não vai fazer. E aí, às vezes, a gente não desativa na ferramenta, entendeu? Eu, pelo menos, acho dessa forma. É um bom ponto esse também. É um bom ponto também, para se pensar. Porque aí ele fica desativo. Seria importante, aí nesse caso, a gente conseguir desativar, Alexandre, uma sugestão se a gente pudesse desativar não o cliente, mas o ano.
Sim. Sim. Né? Ah, Faz este ano sentido. eu não fiz. E aí eu não quero nem que ele fique pegando cópia, eu não quero que ele faça nada daquele ano. Eu Sim. vou lá e indico, não vou fazer o ano de 2025 desse cliente. Não quero que ele pegue cópia, eu não quero que ele pegue, que ele monitore cotas, eu não quero que ele faça nada. Ponto. Sim. Faz sentido eu desativar. É como se eu tivesse assim uma vigência do cliente dentro da ferramenta. Esse cara está Exatamente. vigente aqui de 2022 a 2024. Até Esse porque de vez em período quando, desculpa, Alexandre, até porque de vez em nada, quando amigo. acontece de um cliente fazer esse ano, no ano seguinte não faz, depois volta a fazer de novo. É isso, exatamente. Talvez a gente Acontece. tenha. Talvez, Fábio, está me ocorrendo aqui, mas óbvio, a gente tem que pensar melhor nisso, Uhum. de ter lá no cliente um flag, né? De tá desmarcado, sei lá, alguma coisa lá que sinalize que, como esse exemplo até que o Renato trouxe. Quer dizer, 22 o cara fez comigo, 23 ele não fez, 24 ele voltou a fazer. Em tese, eu tenho a obrigação de controlar 22 e 24. Isso. 23 eu não tenho nada com isso. Embora até talvez eu queira para provar para ele porque que ele não deveria ter me largado, né? É um ponto. É um ponto. Ponto. É um ponto. Mas isso aí poderia estar na observação, né? Sim. Sim, sim, com certeza. É um ponto. Sim. Poderia estar lá. Alexandre, Pois não? desculpe, mais uma coisa. Está no radar de vocês a questão de fazer uma análise de caixa? Rapaz, eu diria assim que tá. A gente precisa de um radar maior para capturar. Assim, é algo que a gente pensa em fazer, mas a gente te dizer assim, hoje não está dentro das nossas prioridades ainda. A gente tem muita vontade, né, assim, pelo menos o que está no nosso roadmap aqui, né, é cada vez mais melhorar o processo de automação do pós e melhorar a nossa o que a gente pode fazer para facilitar a vida de fazer a declaração, né? A gente ainda não mexe com análise de conteúdo, né, Marcelo? Sabe por quê, Marcelo? Assim, a gente só vou dar um exemplo aqui de dizer por que a gente não tem isso no nosso radar, né? Vocês devem ter notado, né? Para quem usa também o Consulta ECAC, que é a nossa, eu não sei se todos que estão aqui usam, mas a ideia da gente desenvolver a ferramenta, e o IRPF ele leva isso, é a gente tentar fazer o máximo possível sem você pôr a mão em nada. O próprio sistema pegar as coisas sozinho, trazer, você vê, por exemplo, o book, ele vai lá, monta o book sozinho, você não precisa falar nada para ele. Top. Né? Essa história, entregou, vou lá, pegou, entregou, disse para você que entregou. Né? Agora a gente já abriu uma exceção, que é o quê? Arrastar o documento para cá. O nosso sonho, e aí é algo que eu te diria que a gente gostaria bem mais de trabalhar do que da análise de conteúdo, o nosso sonho seria, por exemplo, que a gente está estudando isso, de você divulgar para o teu cliente o seguinte, cara, ó, manda um e-mail, manda o teu documento para esse telefone aqui, ou manda o documento para esse e-mail aqui, e a gente tem uma inteligência que capturasse isso e jogasse aqui para você. Isso está mais no nosso DNA, sabe, de automatizar este processo. Mas é óbvio que o buraco é muito mais embaixo, né? A gente tem que ter uma tecnologia aí por trás, porque tem uma outra característica também, né? A gente procura fazer tudo sem que você precise instalar nada na tua máquina. E algumas coisas, para fazer, a gente precisaria ter algum plugin instalado aí. Né? Por exemplo, isso. Vou fazer uma análise de caixa. Qual que é o desejável para você? É você, quando você terminou a declaração, você apertar o botão analisa o caixa, o programa aí na tua máquina,
ler lá a base de dados do programa IRPF, trazer, fazer a análise e te devolver. Para isso acontecer, a gente já teria que entrar no teu ambiente, e aí precisaria ter um negócio instalado lá, não sei o quê. Que assim, é possível? Claro, tudo é possível em tecnologia. Mas a gente compra uma briga que a gente ainda é reticente de comprar. Primeiro, você usa o Windows 10, o outro usa o 11, o outro é 64 bits, o outro é 32, aí você começa a entrar num ambiente não controlado. A gente começa a ter esse tipo de situação, né? Só para ilustrar um dos problemas técnicos, tá? É só um, mas tem vários outros, né? De captura. Mas, assim, talvez a gente caminhe para isso de uma outra forma, desde que a gente consiga fazer de uma maneira que seja com essa premissa de ser o mais automático possível, sem a gente ter que, vamos dizer assim, intervir no seu ambiente, né? Talvez alguma coisa do tipo, você arrasta para lá e aí a gente analisa. Mas só que você arrasta para lá e a gente analisa, você tem que saber fazer isso, né? Isso já é um problema, porque aí você já tem que pegar, vamos dizer, minimamente. Vamos dizer que você... Estou pensando alto, tá? Poderia pegar o teu programa, gerar um PDF da declaração, que é o mais fácil para o contador, né? Que ele poderia pegar também, joga a cópia de segurança. Jogando a cópia de segurança, a gente pega os dados. Ou gerar o PDF. E a gente tem uma inteligência do lado de cá que conseguisse fazer essa análise de caixa. Mas, automaticamente, a gente só conseguiria fazer depois que você entregou. Aí eu consigo pegar o arquivo lá na Receita para analisar. Só que a gente sabe que a análise de caixa você quer fazer antes de entregar. Exato. Então, assim, eu estou só pontuando para você as razões pelas quais esse tipo de serviço a gente ainda está um pouquinho longe dos nossos objetivos, porque a gente acha que tem algumas coisas que a gente pode fazer para ajudar, né, de agilidade sem comprar essa briga, tá, Marcelo? Beleza. Deixa eu perguntar uma coisa aqui, uma dúvida. Em paralelo, eu estava olhando o sistema. Não está aberto. Ninguém está me ouvindo? Alô, alô, Não, alô? estou te ouvindo, estou ouvindo bem. Então, aproveitando aí, eu estava olhando essas cotas. Aí fui ver um cliente aqui que atrasa quanto mais. Aí eu fui ver aqui, habilitei aqui nas cotas para baixar o DARF selecionado, apesar que ele só apresentou o do mês. Isso. Ele não está pegando os anteriores. Não. É isso mesmo? A ideia desse momento, Luiz, é a gente pegar a cota do mês de todo mundo para você poder enviar. Para aqueles clientes, né? Eu não sei como é que é o universo de vocês, eu vou falar bem do meu aqui, o meu real, né? Eu tenho, dos meus clientes aqui, eu tenho 41 clientes, isso é um número exato, que não optaram por débito automático, por alguma razão. Alguns não optaram porque não tem o dinheiro na conta, não tem certeza se vai ter. Outros é uma declaração de espólio que não tem mais conta bancária, enfim. Mas por N motivos, eu tenho cerca de 41 clientes que todo mês eu tenho que mandar o DARF, né? E aí a ideia aqui foi essa. Senão, o que eu fazia antes disso? Eu tinha que entrar no programa IRPF, ficar emitindo 41 DARF lá, igual um corno, né? Mandar alguém ficar fazendo isso, para ter os DARFs, para depois arrumar um jeito de mandar. Aqui ele pega os 41 e joga aqui para mim. Mas quem tiver em débito automático, então ele não vai pegar, né? Só se você marcar. Ele, na verdade, ele só pega... Lembra que o Wagner mostrou? Tem um ponto ali que você vai selecionar cliente. Você vai marcar sim ou não, né? Porque às vezes tem cliente que ele mesmo pega lá, sei lá, acontece
Eu já tive, por exemplo, casos aqui de clientes, eu tenho uma meia dúzia de clientes que tem o seguinte hábito: ele não paga nunca. O que ele faz? Ele deixa eu entregar o imposto de renda, vai lá e pede um parcelamento de 60 meses, ou 40, ou o máximo que der para ele lá. Cara, é bom, né? Então, o cara não está em débito automático, não coloca em débito automático porque ele não quer pagar. E eu também não vou gerar a guia para ele porque ele parcelou. Alexandre, só para complementar uma coisa com que o Pedrosa falou aí, os antigos, Pedrosa, a gente tem um problema, e isso até o Fábio, quando estava desenvolvendo, me pediu minha opinião sobre isso, que é o seguinte: como a multa é diária, não dá para ele pegar o DARF e te disponibilizar aqui. Por quê? Porque se ele pegar o DARF 6 horas da tarde, de uma cota que venceu dia 29 de agosto, ela só serve para hoje. Ou você iria emitir ela até o fim do mês e já gerar a multa para o cara até o fim do mês. Então tem uma complexidade um pouco maior em cima disso. Então a ideia foi a gente dar o DARF do mês e a gente te diz quem está atrasado. E aí você toma alguma ação nesse momento. Ao as pessoas utilizarem isso, se a gente conseguir, na minha cabeça, assim, a gente conseguir pegar algum pensamento sobre isso, formar um pensamento mais claro, aí sim, a gente talvez criar alguma coisa para, gera para mim a guia antiga, ou com a data tal, aí talvez vai perguntar alguma coisa nesse sentido. Né? Como isso gera uma complexidade maior, quando o Fábio me perguntou sobre isso, eu falei assim: Fábio, cara, vamos disponibilizar aquilo que é o que acontece para todo mundo, que é mandar a guia para os outros em dia, mandar a guia para o cliente em dia. E essas outras questões, talvez na frente a gente, né, consiga ter alguma coisa que seja satisfatória para a gente atender isso. Entendeu? Então, para não travar essa parte de ter a guia em dia, que é o maior volume que a gente vai ter que mandar, e saber quem está em atraso, entendeu? Mas ainda tem isso. Porque se a gente falar assim, olha, eu estou com a guia de 29 de agosto em atraso, para que dia que eu vou emitir essa guia? Eu não posso estar com ela já emitida automaticamente aqui. Você tem que interagir. Quando a gente usa pelo próprio programa do IRPF, ele só gera para o último dia do mês que você está calculando. Se você entrar lá agora para emitir uma do mês de agosto, ele já vai te dar um DARF para o último dia de setembro. Pois e aí o cara vai pagar a multa até o final do mês sem precisar, né? Mas no programa da Receita ele só faz assim, ele não faz para o dia A, B e C, ele só faz para o último dia do mês. Mas a gente consegue fazer essa emissão para o dia, se eu não salvo engano, lá no ECAC a gente consegue fazer. No ECAC você consegue. Exatamente. Mas quando você faz no próprio sistema do IRPF, ele só joga direto para o último dia, ele só faz a cota e gera. Exatamente. Mas tranquilo, entendi. Eu acho que para a cota de IRPF, o prorata dele, acho que ele considera sempre o mês inteiro. Não tem prorata para cota. Não tem prorata para cota. Não tem? Não tem prorata para cota. Virou mês, é os juros. Segundo aqui a informação, não tem prorata para cota. Somente ele faz o... Quando é atrasado, aí multa faz prorata. A multa tem prorata. Não sei se o programa faz ou não. Os juros não tem, com certeza. Eu estou, nesse momento, eu fiquei na dúvida aqui. Eu só perdi vocês aqui. Peraí, mas já vou achar. Eu só até entro aqui para ver o IRPF. Não, já entrei agora aqui para testar. O programa IRPF, eu emiti aqui uma guia que venceu 29/8, ele joga para 30 de setembro. Ele bota para o último dia do mês seguinte. Lá do mês corrente, né? Lá no ECAC, ele deixa. Você escolhe, ele sugere o dia 30, mas você consegue editar e botar, dia 3, vou pagar hoje. Né? O outro lugar que também dá para emitir assim é no Cicalc Web. Uma pergunta que o Wagner, eu não sei se você sabe, o Integra Contador tem essa funcionalidade, não, né? Não tem. Integra Contador não tem nada para pessoa física. Assim,
praticamente, não é que não tem nada, mas não para imposto de renda, entendeu? Entendi. É porque eu estava até aproveitando, né? Acredito que boa parte de vocês, se não todos, usam também o Consulta ECAC, que a gente está trabalhando em incorporar o Integra Contador lá, para você poder, se você tiver o Integra Contador, né? A gente usar algumas funcionalidades lá. E me ocorreu isso. Mas ele não oferece também esse cálculo. Teria que ir via, na melhor das hipóteses, ou pelo ECAC ou pelo Cicalc Web. Né? Ele aí, se você escolher, ó, ele não te dá a opção de escolher a data, tá vendo? Uhum. Ele dá o aviso do débito automático. Eu estava me baseando justamente... Ele gerou para o dia, ó, ele gerou para hoje. Gerou para o dia. Mas você não consegue gerar ele para amanhã. Uhum. É complicado. Lá no ECAC, você consegue. Vou gerar para sexta-feira. Aqui não, ele gera para o dia. Se você fizer pelo Cicalc Web, ele vai botar para o dia. Mas não muda a informação do dia para o último, primeiro para o último. Só muda a data do vencimento. O Cicalc não bota para o dia. É isso. Pessoal, tem alguma outra colocação? Não, tranquilo, gostei do produto, está ficando cada vez mais controles, né, para a gente poder trabalhar no dia a dia, isso está ficando bacana. Vamos em frente. Poxa, que bom, cara, que bom. Que vocês estão gostando. E assim, por favor, né, façam os comentários, vai dando sugestões para a gente, porque assim, a gente acaba tomando por base a nossa metodologia de trabalho, né, do dia a dia, mas a gente sabe que pode você ter uma boa ideia aí desse lado e passar para a gente incrementar aqui, tá? E se vocês puderem, por favor, ajudem a gente, comentem do produto com os colegas, né, para se quiserem assistir uma demonstração, a gente tem o Felipe, que é o nosso comercial, só passar nosso contato para a gente faz uma apresentação, o pessoal pode testar por um período gratuito. Então, a melhor propaganda é a indicação, né? A confiança de vocês assim para falar para um colega. Tá? E, mais uma vez, queria agradecer a vocês aí por essa quase 2 horas aqui, estamos juntos. Agradecer mais uma vez ao Wagner aí pela brilhante apresentação. E foi um prazer. Aí, pessoal. Muito obrigado, viu? Obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado. Sucesso a vocês. Forte abraço. Tchau, tchau. Abraço a todos. Tchau.